Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o terceiro dia do nosso desafio lendo a Bíblia em um ano. Nós chegamos ao capítulo 7 de Gênesis. O capítulo 7 de Gênesis começa dizendo assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Do capítulo 6, quando Noé recebe a ordem para construir a arca, até o capítulo 7, se passaram 120 anos desde a ordem de Deus de preparar a arca. 120 anos. Eu admiro muito Noé porque ele permaneceu em um projeto durante 120 anos. O maior desafio da nossa vida hoje é constância. E Noé teve essa constância. Então, quando eu leio o capítulo 6, que nós vimos na aula anterior, e agora começamos no capítulo 7, o momento que Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Por que o juízo? Porque no capítulo 6, a corrupção chegou a tal ponto que Deus vai trazer o juízo sobre toda a terra. E aqui o capítulo 7, nós observamos a ordem de Deus. Essa ordem é para que Noé e a sua família entrassem na arca. Isso é muito, muito importante para que eu e você possamos entender. Há um projeto de Deus para a família. Nunca comece algo que a sua família não esteja junto. Não existe nenhum sucesso que compense o fracasso da família. Noé vai entrar aí no verso 6 do capítulo 7. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e suas mulheres e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa da água do dilúvio. 600 anos. Eu não falei isso nas duas primeiras aulas e a pergunta de muitos: pastor, por que as pessoas elas viviam tanto tempo? Sempre foi propósito de Deus que o homem fosse um ser eterno e o nosso espírito ele é eterno. O que vamos ver a partir da queda do homem, do pecado, lá em Gênesis, capítulo 3, é que essa expectativa de vida ela vai diminuindo, até a Bíblia nos orientar numa expectativa de vida que não vai passar dos 120 anos. Não vai passar. Você não vai encontrar alguém com mais de 120 anos. Se você encontrar é porque erraram a certidão de nascimento dele. Deus vai diminuindo a expectativa de vida. Por quê? Por causa do pecado. Imagina esse homem vivendo 1000 anos debaixo do peso do pecado. Então, Deus faz isso por amor ao homem. E aqui nós vemos Noé entrando na arca com a sua família. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, que quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, Mateus 24, verso 37, Jesus diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que Jesus está nos mostrando? Que a história de Noé não é uma lenda, não. A história de Noé é verdadeira. Jesus vai validar essa história aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele está dizendo, as pessoas viviam de forma, assim, levando as suas vidas, como eu e você vivemos. Acordamos, tomamos café, vamos na academia, trabalhamos, até o dia que veio o dilúvio. E quando Noé e a sua família entra na arca, a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada do lado de fora pelo próprio Deus. Então, entenda isso. O dilúvio foi um juízo de Deus. E muitos podem ler a Bíblia e pensar, Deus não é um Deus de juízo. Sim, Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus bondoso, mas ele também é um Deus que traz juízo. Não se esqueça do que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. O capítulo 8 de Gênesis, ele fala do fim do dilúvio. Olha o que diz. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Aqui nós vamos ver o fim do dilúvio.
É o momento que Deus está trazendo fim ao dilúvio. E isso é muito importante. Porque o capítulo 8 nos fala dos sinais da salvação. O dilúvio durou 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Noé, sua família, os animais que estavam com eles, viveram em quarentena, isolados dentro de uma arca. E hoje nós entendemos muito bem sobre isso, porque em 2020 nós vimos o que é estar numa quarentena. Eles ficaram 1 ano e 10 dias. 10 dias. Até que no capítulo 8, verso 1, fala que Deus se lembrou. Então lembre-se que pela fé Noé construiu a arca, Noé obedeceu a Deus. E se tem algo que Deus sempre vai se lembrar, é da minha fé e da sua fé. Noé, ao longo da Bíblia, é reconhecido pela sua fé. Pela sua fé. Deus sempre vai se lembrar da minha e da sua fé. E no verso 2 e 3 vai dizer que a chuva parou, a chuva se deteve. A chuva parou. As fontes que foram abertas, elas fecharam. Parou-se de chover. Meus irmãos, provavelmente, muitos estudiosos, e eu concordo com eles, que o dilúvio tem alterado de modo significativo os contornos da superfície terrestre. Tamanha quantidade de chuva, Hoje, que eu estou gravando aqui com você essa terceira aula, antes de sair de casa, teve um temporal. E uma construção do lado da minha casa, a água trouxe aquela terra. O visual em frente ali, a rua da minha casa mudou. E provavelmente isso aconteceu. E aí o verso 6 e 7 vai nos mostrando, do capítulo 8, a estratégia de Noé. Noé vai soltar um corvo, e depois ele vai soltar a pomba, para ele saber se a terra estava seca ou não. E quando ele solta o corvo não era considerado um animal limpo. Mas quando ele solta a pomba, ele solta um animal limpo, para ver se as águas haviam baixado. Pastor, o que é isso, animal limpo? Nós vamos ver isso lá em Levítico. Continue comigo, porque lá em Levítico eu vou te explicar isso com mais detalhe. E aí Noé vai perceber que as águas baixaram. No verso 13 ao 14 é o momento que já tem terra seca. E aí no verso 15 ao 19 do capítulo 8 é a ordem de Deus para Noé e a sua família desembarcarem da arca. Ficaram ali 1 ano e 10 dias, debaixo de uma tempestade, de uma chuva. Deixa eu dizer algo para você. Se nós estamos andando em fidelidade a Deus, eu posso ter a mesma certeza que Noé. Deus vai se lembrar de mim e Deus vai me tirar dessa situação. Chegamos no capítulo 9. E o capítulo 9 vai ser o momento da aliança de Deus com Noé. A beleza do livro de Gênesis é Deus se revelando como Deus de aliança. E Deus vai fazer uma aliança com Noé. Aqui no capítulo 9, a partir do verso 1, Deus abençoou Noé e seus filhos. Olha essa expressão, Deus abençoou Noé. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus o abençoou. Nós vamos ver que quando Adão e Eva tiveram filhos, Deus o abençoou. Agora no capítulo 9, Deus está abençoando Noé. Não esqueça disso. Você está lendo o livro de Gênesis e vendo um Deus que abençoa o ser humano. Então creia que Deus pode te abençoar. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. O mesmo mandato que ele entregou para Adão e Eva. Agora ele entrega novamente para Noé. E Noé vai fazer um altar. Aqui vai ser a primeira vez de forma tão clara essa expressão do altar, um lugar onde eu invoco a presença de Deus. Noé vai fazer um altar para Deus. Vai oferecer ali oferta a Deus. E ele vai fazer isso juntamente com seus filhos. E aí o verso 7, olha, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. O que nós estamos vendo aqui? A multiplicação da vida. A multiplicação da vida. E aí nós vamos ver do verso 2 ao verso 4, a Bíblia falando do sustento. Olha, verso 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Pastor, eu sempre quis entender isso. Eu estou lendo o verso 4 justamente para deixar você bem curioso, porque eu vou te responder isso só quando chegarmos lá em Levítico.
Se você tiver curiosidade, você já pode perguntar. Deus está falando do sustento, Deus está tirando eles da arca e Deus está dando a eles as mesmas instruções que deu a Adão, lá no capítulo 2 e 3. Olha que coisa linda. A humanidade está recomeçando e Deus está abençoando e Deus está trazendo instrução para eles. E o capítulo 9, nós vamos caminhar aqui para chegar ao final dele, e é muito interessante, e eu coloquei aqui, do verso 8 ao verso 17, Deus faz uma aliança com Noé. Deus é um Deus de aliança. Uma das maneiras que eu tenho para estudar o Velho Testamento é a partir das alianças de Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança. No Novo Testamento, Deus fez uma aliança comigo e com você, mediante o sangue de Jesus. Lá na carta aos Hebreus nós vamos estudar sobre isso. Deus faz uma aliança com eles, uma aliança de vida, de vida. E aí nós temos aqui os filhos de Noé, do verso 18 até o verso 28, onde Noé vai abençoar os seus filhos. E olha o que diz o verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Deixa eu terminar aqui falando algo interessante. Quando Noé saiu da arca, ele vai plantar uma vinha, ele vai fazer vinho e ele vai ficar embriagado. E ele vai ficar despido. Dos 3 filhos, um filho vê a nudez do pai e vai relatar para os outros irmãos da nudez do pai. Esse relatar, e você leu aí, ou se não leia, é como se ele estivesse zombando do pai. Os 2 filhos vão vir de costa, vão cobrir o pai. E quando o pai volta a si, ele ouve essa história. Ele vai abençoar 2 dos seus filhos, e o terceiro, aquele que expôs a sua nudez, ele não vai receber assim palavras tão abençoadoras. Olha que Deus já está nos ensinando e fazendo um apontamento que nós vamos ver lá em Êxodo. Lá em Êxodo. Antes de terminar o Pentateuco, esses 5 livros da Bíblia, nós vamos aprender um dos mandamentos de honrar pai e mãe. E aqui nós vemos um filho desonrando o pai. E o resultado foi maldição sobre a sua vida. Olha o quanto que nós aprendemos logo em Gênesis. Então que você caminhe numa caminhada de honra, honrando pai e mãe, porque isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Eu abençoo você. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui amanhã para mais uma aula desse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe.